Olá, aqui é o professor Fábio Gomes, tudo bem? Eu estou aqui para trazer uma aula em relação à pré-escola e aula de artes marciais. Então, se você der aula de artes marciais, principalmente judô para criança, eu estou dando gratuitamente esse curso. A ideia é que eu deixe ele disponibilizado por alguns dias aqui no meu canal e depois eu retiro para ele num curso pago. Então, aproveite essa quarentena, deixarei mesmo à vontade, aproveite o material. Como ainda está aberto no YouTube, deixe perguntas, comentários. Eu vou de uma parte geral e específica. Como funcionarão minhas aulas? Principalmente essas que eu falo sobre o desenvolvimento que está acontecendo com a criança. Eu saio da parte científica, o que a literatura traz, e faço pequenas pontes com a nossa prática, nosso dia a dia. Em outro momento eu trarei mais situações práticas e até modelos de aula, mas nesse primeiro momento eu vou trazer um embasamento teórico e sempre do meio para o fim da aula como isso funciona dentro da nossa sala de aula com os exemplos. A sala de aula com judô ou outra luta, no mesmo, a lógica é a mesma. A outra coisa que eu vou fazer, para não ficar tão longas as aulas, eu vou dividir cada elemento. Eu tinha uma expectativa nesta primeira aula de trazer dois elementos do desenvolvimento da criança. Eu preferi trazer só um para a aula não passar de 20, 25 minutos, para que quem está assistindo consiga se apropriar, anotar. E aí fica a minha outra dica. Se eu trouxer um exemplo que ele faz sentido para você, que você usa, que você não usa na aula, anota e fala, eu vou testar isso, vou tentar aquilo, porque o mais importante também são os testes, a sua aula como teste. Eu sei o que está acontecendo com a criança, eu até já sei o que funciona, eu sei o que não funciona, mas como eu... Ou às vezes eu não sei o que não funciona e o que funciona, como eu testo alguma coisa, se eu tenho essa base teórica, eu consigo literalmente brincar na minha aula com alguma segurança, porque eu entendo o que está acontecendo, para testar outras maneiras de ensinar, outras maneiras de lidar com as próprias crianças, entendendo o que está acontecendo com ela naquele momento. Então vamos lá. O objetivo hoje é falar sobre desenvolvimento cognitivo da criança, o que está acontecendo com a criança, focando nessa primeira parte do curso na pré-escola. Então, só para finalizar essa introdução, eu dividi entre pré-escola e depois ensino fundamental até o quinto ano, ok? Então, todo esse primeiro momento eu falo sobre pré-escola. Vamos lá. Para eu poder falar de desenvolvimento humano, né? E eu falo de desenvolvimento humano. Dentro do desenvolvimento humano envolve o crescimento, certo? Crescimento. O aumento de tamanho, e com o aumento de tamanho alguns aspectos vão modificando. Então existe o crescimento somático, o cognitivo, o afetivo e o motor. Tratarei cada um deles um por aula. Hoje especificamente eu vou falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Como assim o cognitivo? O desenvolvimento cognitivo, o mecanismo cognitivo, está relacionado a como nossos mecanismos perceptivos captam do ambiente e se transformam em alguma coisa, em informação. Então, a visão, a adição é sensacional. A audição e a linguagem, que a linguagem tem a ver com a interpretação. Não vou entrar no conceito de linguagem, porque eu daria uma aula inteira sobre isso. Poderia dar. Se alguém se interessar, comente aí. Se você está vendo isso no curso, também tem um local para comentar. E eu captei e como isso é interpretado. Esse é o objetivo. Como a criança interpreta o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, né? Então, só para vocês entenderem de maneira mais geral, trazendo alguns autores relevantes na área, dos 2 aos 4 anos é a hora que esse desenvolvimento de linguagem se fortalece. É a hora que a criança efetivamente começa a se comunicar com mais clareza, né? Então, até os 2 anos ainda não tem tanta clareza no que ela quer, na sua fala, no se expressar, no como ela ouve, uma relação mais direta. Mas vai se fortalecendo entre 2 e 4 anos, pode ver que a fala se desenvolve absurdamente. Consequentemente, paralelamente, a concentração começa a melhorar. E é isso que, se existe algo que as artes marciais se tornam importantes nessa fase, é para trabalhar essa linguagem com a concentração, com o outro ou sem o outro. É só você olhar para a sua aula
em que momento eu consigo chamar a atenção da criança e fazer com que ela preste atenção em dada situação e execute com atenção. Esses pontos da aula eles devem ser explorados para ver o caminho que a criança pode, pode ser guiada. Né? É importante pensar de 2 a 4 anos, quando eu consigo explorar a linguagem, ela me entendeu e ela se concentrou naquele momento, quanto tempo foi, quanto tempo você teve o domínio na aula daquele elemento. E um ponto importante que também Vygotsky fala, né, essa primeira parte de 2 a 4 anos da Vygotsky, ela começa a ter o mecanismo de lembrança a longo prazo. Que é isso? Eu sou adulto, o que eu lembro de quando eu era criança? Até os 4 anos, bem pouco, começa a se fixar essa lembrança por volta dos 6 anos, ok? Algumas coisas extremamente marcantes e alguns lapsos, alguns flashes acontecem. E dos 4 aos 6 anos, o que acontece, né? Essa capacidade de raciocínio, ela melhora, ela começa a se fortalecer, tem elementos fisiológicos que sustentam isso, né? E aí você tem essa aprendizagem por meio da linguagem. Então, quando você se comunica, você aprende. Essa comunicação pode ser auditiva, ou seja, por meio da minha fala. Ela pode ser visual, por meio da demonstração, ou vocês estão vendo na tela do computador agora. E no caso das lutas, principalmente judô, jiu-jitsu, aikido, ela pode ser sinestésica. E aí vale até eu ressaltar quando se iniciou essa situação mestre-discípulo nas lutas, a aprendizagem era muito cognitiva. Quem nunca viu seu professor falar, é assim? Ele usava a palavra, a instrução dele, assim, faça assim. E ele está pegando no seu braço e virando, ou pegando no seu pescoço e demonstrando, só que na verdade até em você está sentindo aquilo. Isso é uma linguagem sinestésica, né? Então auditiva, visual e sinestésica. Para entender sobre essa relação, por que melhora dos 3 aos 6 anos, olha só, aos 3 anos de idade, 75%, o seu cérebro já está 75% do peso de um cérebro de adulto. E aos 6 anos, 95%, ou seja, está muito perto e está o processo de mielinização, essa palavra às vezes, mielinização, ele se completa. O que é essa mielinização? Na verdade, é uma proteção dos axônios, ele acelera a velocidade de condução de impulso nervoso. Tem a ver exatamente com o nosso raciocínio e o processamento de informação, como nós vamos processar essa informação. Por isso que até após aos 6 anos, a língua escrita, né, a língua escrita, ela começa a ser efetivamente implantada. Antes dos 6 anos faz menos sentido por conta desses aspectos. Aí a junção desses cognitivos e de aspectos motores que hoje não vem o caso. Porque quando a gente cresce nós somos um ser único. Então eu falei do aspecto motor, cognitivo, afetivo e o somático, mas todos estão acontecendo concomitantemente, mais ou menos no mesmo plano, ok? Vamos lá, em relação ao mecanismo cognitivo da criança. É um momento em que ela é bastante emocional. Lembra quando a gente fala da fase egocêntrica e tal? E fantasioso. Ela adora histórias. Ela cria histórias. Ela aprende elementos por conta dessas histórias. E aí eu queria fazer um adendo aqui, você deve estar vendo na tela. Não confunda quando eu falo dessa parte fantasiosa, das músicas, da brincadeira, aprender por meio do lúdico. A palavra lúdico ela é muito mais profunda do que exatamente aprender por brincadeiras ou por histórias. Tem o lúdico aí? Óbvio que tem. Porque o lúdico vem de prazer. Se alguém tiver curiosidade, tem até disponível na internet um livro, Homo Ludens, tá? O Huizinga é o autor. E aí o lúdico parte daí. Vamos voltar para a aula, mas como ela é emocional, fantasiosa, explicar a lógica, levante o braço, arrume sua mão, faz pouco sentido para ela naquele momento cognitivamente, até porque ela conhece pouco seu corpo. Mas ela conhece música, ela conhece brincadeira, e a brincadeira leva ela a tomar ações.
A outra coisa que é sensacional é história, contar uma história. Então, criar histórias para aquela parte da aula que você quer ensinar alguma coisa. Essas histórias que a gente chama de aulas historiadas, vou contar uma história para criar uma movimentação específica para ela, seja a habilidade específica da sua modalidade ou não. Ela se relaciona com a história, como ela vive nesse mundo fantasioso, e eu até vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Até 4 anos ainda tem pouco discernimento do que é real ou não. A partir disso ela começa a ter mais discernimento se não é real ou não, mas ela gosta, quem não gosta, né, de brincar, né, de história. Apresentar as habilidades em uma situação de história, ela é muito mais efetiva do que apresentar numa situação mecânica. Quem nunca criou para ensinar um golpe? Tem um golpe chamado Osotogari, que você pisa pro lado, deslocando, avança e faz um gancho por fora. Sei lá, lembrando aqui o Chuchu, um grande amigo, o professor, ele usa assim, ó, pisa ganchinho. Pisa, ela sabe que é pisar. Ganchinho, ela sabe que é ganchinho. Ele utiliza pisa ganchinho 1, pisa ganchinho 2, ele utiliza a voz de comando, só que essa voz de comando tem uma palavra específica, que ela é mais funcional, ela está relacionada é o que eu chamei de brincadeira, não história, mas esse pisa ganchinho ele pode se tornar uma história para chegar nesse pisa ganchinho. Uma outra coisa que temos que ter atenção e tomar até cuidado é o seguinte: quando eu quero ensinar técnica, ela vai de encontro, ela vai contra o ensino de qualquer técnica. Pode ser a técnica do rolamento, uma técnica de bater a mão, uma técnica do golpe, pode ser técnica de movimentações básicas do cotidiano, que eu vou inserir na minha aula nessa idade e é extremamente recomendável, e técnicas específicas que não necessariamente são do judô. Tente evitar criar competição entre eles. Quem nunca percebeu, quem vai fazer mais rápido? Pular no pé só até o outro lado, por exemplo, né? Quem vai pular no pé só mais rápido? É muito comum utilizarem isso. Só que quando a criança quer ganhar, a execução da boa técnica foi embora, acabou a melhor execução, a melhor maneira de executar. Então, tentar evitar criar competições. Principalmente, não é que é ruim a competição, mas se eu quero privilegiar o gesto técnico, a competição ela tende a atrapalhar, ok? Algo que pode ser explorado em relação à criança, que é bastante interessante também, é você pedir para que ela participe falando. A criança gosta muito de falar. Quem não começa a contar, ela fala, meu pai também, eu conheço também. Pergunte. Pergunte, porque ela vai verbalizar da maneira que ela entendeu e provavelmente ela consiga atingir, se ela captou algo interessante, outras crianças, porque aquela maneira que ela vai se comunicar está no mesmo patamar de outras crianças. E aí até vale, eu vou falar o que eu vou falar agora serve para os aspectos cognitivos e se reflete no aprendizado motor também. A criança, pensando ela aprende em como ela aprende, o modelo de aprendizagem, ou seja, o que eu estou vendo para aprender, ela aprende com mais facilidade se ela observa modelos mais próximos da realidade dela. Se você executou um golpe, ou se uma criança um pouquinho mais velha executou o mesmo golpe, ela tende a aprender com mais qualidade vendo a outra criança aprendendo, mesmo que a técnica dela não seja tão bem executada. Mas aí tem algumas situações motivacionais e afetivas, por exemplo, ela vendo um adulto executar um expert é fora da realidade dela. Ela vendo uma criança e fala, se ela consegue, eu consigo, né? Então isso se mistura um pouquinho com o cognitivo. Então vale a pena pensar, explorar a criança nesse sentido de explorar a fala dela, explorar a criança como exemplo e modelo da sua aula também. E aí é uma maneira de mantê-las ativas também. Esse é um outro ponto, quando eu for falar em relação à aula, inclusive uma aula que eu deixei na internet em aberto, que também faz parte desse curso,
que é falar sobre a primeira aula na escola, né? Na pré-escola, o quanto menos você deixarem essas crianças passivas na aula. Que é passiva? Estou na fila, estou sem uma ação na aula, estou esperando a minha vez, é melhor. Principalmente se eu der aula para muitas crianças. Porque aí ela vai acabar bagunçando, ela precisa de atividade, ela precisa estar ativa na sua aula. E as crianças são muito, aí a gente pode falar de energia, muito anaeróbicas, ou seja, elas fazem com alta intensidade e curta duração as atividades. Então é importante que você divida a aula, falarei isso futuramente, e até tem a ver com o cognitivo, várias atividades em curto espaço de tempo. Tenha mais atividades até e diversificar essas atividades. Por quê? Porque a criança ela não vai conseguir se aprofundar muito, se apropriar muito de alguma coisa de uma vez. Então é melhor que seja em dose homeopática. Então que toda aula tem aquilo, pelo menos um pouquinho. Vou dar um grande exemplo: quedas. Vou dar uma aula inteira de quedas, ou eu vou trabalhar as quedas das lutas um pouquinho por aula, um pouquinho por aula, um pouquinho por aula. Nem evoluir nada hoje, praticamente repetir a aula anterior. E a criança também gosta de repetir, isso fica para o afetivo social a discussão. Trazendo os elementos de Piaget, a criança acredita no que ela vê. Nessa idade, até os 6 anos, é difícil ela abstrair. Se você... vou dar um exemplo de um jogo de futebol de crianças até 6 anos. O professor divide as crianças nas partes da quadra e fala assim: você vai ficar aqui no meio, porque você é meio campo, você vai no ataque, você vai no gol, que você é o goleiro. Fora o goleiro, e olhe lá, a maioria das crianças elas vão se dispersar um pouco do seu posicionamento. Até o goleiro se bobear, porque ela acredita, ela vive literalmente onde está acontecendo o jogo, e o jogo está acontecendo onde está a bola. Então quando você fala para a criança: se você fosse em tal lugar, estivesse fazendo isso, ela não consegue estabelecer aquela relação que você está hipotetizando, que é o abstrato, porque ela está naquele momento com você. Então quando você cria um exemplo de uma aula, cria naquela situação que ela está ali agora. Vamos fazer isso, faz isso em mim, faz isso, pede para alguém demonstrar, está acontecendo ali, ok? É complicado nessa idade esse negócio de reconstruir e criar uma abstração para uma conclusão. Então ela tem pensamentos concretos, não abstratos, por isso que eu destaquei isso aí agora. E eu acho que eu falei um pouco no slide anterior, por volta dos 6 anos ela distingue essa fantasia da realidade. E ela consegue iniciar estratégias. Vou dar uma estratégia básica de luta bem comum. Eu não sou muito fã disso da maneira que é feito. Não que eu não sou muito fã, mas é bem comum professores ensinarem alunos já dos 6, 7 anos 2 golpes. Eu empurro e puxo, aí se a criança vai para trás eu faço Outigari, e se ela vem para frente eu faço Seoinage. E a criança até os 10 anos acaba sendo campeã de um monte de várias competições, até importantes para a idade, porque sabe aquela estratégia de empurrar e puxar, limitada, mas ela consegue construir essa estratégia. O interessante ali, a parte boa, é que você construiu estratégias menos flexíveis e eles aprendem 1, 2, né? Eles começam a aprender estratégia. Só que eles poderiam, a parte ruim, eles poderiam construir mais, só que como o professor quer ganhar já logo após essa idade, a ideia é que constrói várias situações. Então eu vou pro judô, jiu-jitsu, aikido de novo. Gola e manga. Quais são as possibilidades que eu posso fazer com a gola e com a manga? Cria situações. Se eu empurro, acontece o quê? Se eu puxo, acontece o quê? Mesmo que eu tenha 3 possibilidades de golpe quando empurrar, quando puxar, quando for para um lado, quando for para o outro, ensina 1, mistura 2. Varia o empurrar e o puxar para o mesmo golpe, para a construção das estratégias que nessa idade a criança já consegue discernir. O problema é se criar muitas estratégias. Vale a pena bater um tempo em uma estratégia e ir encaixando aos poucos outras estratégias. Quando eu falar de aprendizagem, eu vou trazer estratégias para ensinar as estratégias, entende? Eu tenho maneiras de aplicar essa variação estratégica, que não vem ao caso hoje também.
Vamos lá. Falei já anteriormente, mas agora eu queria fechar olhando para a aula, para sua aula. Seria muito interessante, é muito interessante, utilizar histórias na sua aula. Seja história curta, lembra? Atividade pequena. Cria história. Cria história para eles executar exercício para cair, para executar o exercício da brincadeira, para lutar, para se movimentar, para a parte técnica, para não técnica, para o aquecimento, para o alongamento. E a única ressalva, e aí os professores de luta sabem bem disso, lembra que a gente tem o comprimento inicial ou final, as crianças não ficam muito tempo paradas. Então, se você vai criar com a estratégia da história, crie essa estratégia da história para que você faça pontuações-chave num curto espaço de tempo. Então, selecionar as palavras, não se alongar muito, não querer dar muito exemplo, não falar muito e colocá-las para executar. Nem que eu pare mais vezes, eu pare a cada 30 segundos para dar uma pequena e curtíssima explicação. Para, agora faça isso. Olha, ele foi fazendo isso, continua, para. Estou dando um exemplo, mas é diferente de parar as crianças contar uma história longa. Não, elas vão perder a atenção, lembra? Elas estão entrando nessa fase de concentração. Falou mais de 15 segundos, vai aparecer para os mais velhos iguais a mim o Muppet Baby, que são os animaizinhos aí no mundo dos filmes e desenhos. Eles ouvem os adultos, os seres humanos falando blá blá blá, blá blá blá. Eles vão ouvir isso blá 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 blá. Por isso que as suas informações elas devem ser diretas, histórias. Quando você cria história, atrai mais a criança, mas não se alongue muito, ok? Quanto mais você conseguir criar a história ou ter os comandos de brincadeira linkado com as atividades, para que você não fique muito tempo falando, mesmo quando você vai explicar o comprimento ou contar uma história no começo e no final da aula, é melhor. Porque você vai ter mais tempo a atenção da criança e ela vai continuar ouvindo. Cognitivamente, deixe a criança errar, não fique fazendo correções a todo momento. É bem comum isso ser feito. Isso vai servir na aprendizagem e serve agora. Faça e tente fazer mais correções individualizadas e até a sinestésica. Ela não vai entender uma correção geral. Para a aula e mostra e fala, vocês estão fazendo isso, tal. E tenta focar ainda nessa idade, não no feedback, mas numa nova instrução. Transforma o que ela errou numa nova instrução do que é certo. Feedback, eu posso falar o que foi feito de errado, né? Mas já foca na correção. O braço mais para cima, ainda o braço está para baixo, o braço mais para cima, por exemplo. Se você for chegar e realizar uma correção sinestésica na criança, você pode pegar, acho que fica até mais fácil, né? Vamos lá. Olha só, nas aulas, né? Nas aulas ainda, crie situações reais para aprendizado de técnica. Como assim? Esquece para essa idade, por exemplo, ficar fazendo movimentações repetidas do golpe pensando no aspecto motor. E ela vai se perder. Se bem que as crianças elas agem bem em cima do comando it, ni, san, fazendo as repetições. Mas crie situações. Você quer aprender ensinar a partir de uma história? Cria uma situação real de luta. Vai segurar na parte de cima da roupa, vai segurar no cotovelo, você vai puxar o braço. Então, crie situações reais para a execução da técnica. Isso vai ajudar bastante futuramente, principalmente focando nos aspectos iniciais. Que são os aspectos iniciais? Na luta de judô, eu não faço golpe sem segurar, na gola e na manga, a maioria dos golpes. Então foca numa situação que ela comece efetivamente segurando o gola e manga para movimentar. Um exemplo interessante também nesse sentido, no contexto de aula, quedas. A gente faz bastante quedas, execução de quedas nas aulas sozinho. Coloca o outro na queda para derrubar. Crie situações de queda, que aí não está sendo luta naquele momento, né? Mas uma queda que ela acaba sendo saudável. Deixa te derrubar, bate a mão, para a criança se acostumar com a queda. Cognitivamente isso também é importante, para ela sentir o chão, sentir a velocidade. A gente vai falar no afetivo social
que isso ajuda até a perder o medo, mas você cria situações diferentes para aprender aquele elemento. Quando que ela vai cair? Quando alguém derrubar. Ela não vai ficar caindo sozinha. E como eu falei já nos slides anteriores, as lutas combinadas em relação à história. A criança vai para sua aula de luta, ela quer lutar. Então crie situações que ela esteja lutando, né? Por isso que a brincadeira historiada ela acaba sendo mais efetiva. Tomara que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você está vendo agora no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma pergunta. Eu já tenho um desenho de alguns elementos que eu tenho que tratar nesse curso, mas ele é aberto, a ideia é que ele cresça, inclusive com a contribuição de professores que estão atuando, porque a ideia é juntar a ciência, o que a literatura diz, com o nosso dia a dia. Quando eu estou lá na sala com a criança, num colchão, o que eu faço? Aí eu uso a literatura para aplicar na prática. Um grande abraço e valeu, domo arigatou gozaimashita.